compartilhar contigo esta palavra hoje de Gênesis 28, versículo 18 em diante. Vamos ler? Todos acharam já? Diz assim: tendo-se levantado Jacó cedo da madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu uma coluna sobre cujo topo entornou o azeite. Ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der o pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Amém, Senhor. Amém? Eu quero falar sobre aliança hoje. Né? Quero que você preste muita atenção no que eu quero conversar contigo hoje. Porque é uma palavra, e isso me remonta à minha vida, em torno de 15 anos atrás, quando eu disse para o Senhor, eu fiz uma oração a Deus, e isso me lembra a aliança que eu fiz com Deus naquela noite. Eu vou estar compartilhando contigo também. Mas eu quero que você, por favor, em nome de Jesus, não permita que a sua mente venha devagar. Né? Esquece tudo que está à tua volta, tenta manter a tua mente agora, para que você possa compreender a profundidade daquilo que eu quero te falar nesta noite. Porque o que eu quero dizer é, nós estamos em tempos, em dias, onde ninguém tem mais compromisso com nada. A nossa sociedade, as pessoas em geral, não têm compromisso com nada. As pessoas não têm compromisso nem com a sua própria palavra. O ser humano hoje está se tornando cada vez mais individualista, cada vez mais pensando em si próprio. Os relacionamentos estão sendo embasados em cima do eu e não do próximo. Né? Quando a palavra de Deus diz que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, as pessoas hoje não conseguem nem saber quem elas mesmas são, muito menos então posteriormente vir a amar o seu próximo. As pessoas não se dão mais o valor de quem realmente elas são e o preço que Jesus Cristo pagou na cruz, derramando do seu sangue, para que você e eu tivéssemos a liberdade de poder levantar as nossas mãos e abrir os nossos lábios e dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Hoje não se tem mais a profundidade do que significa sim, sim, não, não. Até agora há pouco falava com a Estela sobre isso. Se você for pegar hoje, as pessoas dizem assim, ó, às 8 eu estou lá, às 8h35 ela chega. Isso mostra o quanto a pessoa zela pela sua palavra. Tipo, mas tranquilo, todo mundo se atrasa. Realmente pode acontecer imprevisto, mas eu estou só dando uma... Né? Eu conheço uma pessoa que para chegar a reunião, não é daqui, não fica procurando, tá? Não fica pensando que é daqui, não é uma experiência passada já. Eu conheço uma pessoa que se você dissesse para ela, olha, a reunião começa às 8. Então faz o seguinte, né? Chega tipo umas 7h15, umas 8h15, 15 para as 8, perdão. Né? Chega umas 15 para as 8 para que a gente possa, né, conversar um pouco e orar um pouco. 9 horas ela chega. Então, aí diz assim, mas é que deu isso, deu aquilo, me atrapalhei com isso, me atrapalhei com aquilo. Então nós falhamos nas nossas alianças tão pequenas, né? Então se eu tenho um compromisso e disse para ti 8 horas eu estou lá, 8 horas eu tenho que estar lá. Eu não marquei 8h15. Então, aí você diz, mas pastor, o que tem a ver isso? Tem a ver com a minha aliança. Aliança com a minha palavra. Né? Se eu marquei, se eu disse, então tem que ser assim. Eu tenho que zelar por aquilo que eu estou falando. Porque a minha palavra, quando eu digo, né, para Carol, assumo um compromisso, né, vou estar lá, dia tal, vou te dar tal coisa, dia tal, tal hora, eu tenho que estar lá. Aí, por quê? Porque muitas vezes nós colhemos o fruto de coisas que nós plantamos. Muitas vezes não, sempre na verdade, né? Nós sempre vamos colher o fruto daquilo que nós plantamos. Agora há pouco eu também estava conversando com a Estela
e dizendo assim a respeito da questão do ser discípulo, né? Não sei se você sabe que em Mateus capítulo 28, né, diz o seguinte, que o Senhor, Ele nos disse o seguinte, nos designou para que fôssemos e gerássemos o quê? Discípulos. Discípulos. Gerássemos discípulos. Todos somos ovelhas. Todos somos ovelhas do aprisco de Deus. Mas nem todos são discípulos. Todos fomos chamados para sermos discípulos de Jesus. Mas nem todos são discípulos de Jesus, querem ser discípulos. Porque para ser um discípulo tem que ter compromisso. E não é compromisso com a relação pastor-ovelha, né? Ou discipulador e discipulado. Né? É compromisso com a palavra de Deus. Amém. Porque é ela que tem o poder de transformar as nossas vidas. E a partir do momento que eu venho à casa de Deus e assumo diante do Senhor, dobro o meu joelho. Eu me lembro que no ano de 1993 eu dobrei o meu joelho junto ao altar de Deus, quando o pastor fez o chamado: quem quer aceitar a Cristo? E eu fui em 1993, era por volta de fevereiro mais ou menos isso, e dobrei o meu joelho no altar e entreguei a minha vida para Cristo. Aquele momento eu fiz uma aliança com Deus, por meio do sangue, uma aliança de sangue. Você já deve ter visto filmes, já deve ter ouvido, né? Ou quando eu era pequeno, me lembro que uma vez eu queria fazer uma aliança de sangue com o pastor Inácio. Nós éramos mais jovenzinhos, daí eu disse para ele, e nós sempre tivemos o pastor Inácio e eu, nós sempre fomos muito juntos, assim, sabe? Muito parceiros nas coisas. E aí um dia nós entramos numa conversa e disse, cara, vamos fazer uma aliança de sangue, né? Vamos fazer uma aliança de sangue, vamos fazer um pacto de sangue, eu e tu. Aí ele disse assim, mas como que nós vamos fazer o pacto de sangue? Eu disse, eu corto meu dedo, tu corta o teu dedo, né? E a gente junta os dedos e aí o sangue com o sangue, nós fizemos um pacto de sangue, eu e tu. Né? A ideia era boa, mas ele não aceitou a parte de cortar o dedo. Meu irmão nunca conseguiu muito com sangue, né? Então, aí acabamos não fazendo, mas todos sabem o que significa um pacto de sangue. Né? Enfim, até hoje existe, né, derramamento de sangue em algumas religiões, exatamente porque significa um pacto que tem um cunho de não ser quebrado. Né? Algo profundo, quase que indissolúvel. Amém, amados? Amém. Você está me entendendo? Amém. Já sei, é o domingo, né? Você está meio devagar, né? E hoje eu não estou, né, muito... Tá bom, eu vou ser mais enfático, então vou começar a gritar aqui para você. Amado, então quando a Bíblia fala de aliança, ela está repleta de alianças. A primeira aliança que Deus fez foi com Adão. A primeira aliança que Deus fez foi com Adão. Quando ele chama Adão e disse, olha, tu vai ser o cara que vai cuidar do meu jardim, e tu vai botar o nome nos animais, tu vai cuidar de tudo, e tu vai ser meu filho, e os que virem depois de ti também serão. Fez uma aliança, e essa aliança foi quebrada. Depois Deus faz uma aliança também com Noé. A aliança que Deus fez com Noé. Deus chama Noé e diz, constrói uma arca que eu vou destruir tudo, tu e tua família entram para dentro. E Deus fez uma aliança com Noé, e quando Noé sai da arca, depois de ter passado o dilúvio, Deus fez uma aliança com ele dizendo assim, eu faço uma aliança contigo, que nunca mais destruirei a terra por meio de água. Né? E toda vez então que verem um arco, né, lembrarei eu da minha aliança que fiz contigo. Amém. Depois Deus fez uma aliança com Abraão. Disse, em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus fez uma aliança com Abraão. Depois de Deus ter feito uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Isaac. Depois de Isaac ter filho, o chamado Jacó, Deus fez uma aliança com Jacó. Só que quando nós temos as nossas alianças, nós temos que ter o cuidado de não quebrar as nossas alianças. Porque hoje, por isso que eu falei a questão da palavra, as pessoas não dão valor para aquilo que sai dos seus lábios, esquecem-se. As pessoas se esquecem daquilo que fazem. Pastor Marrone ainda falava ontem a respeito das pessoas que já tinham passado, né, pela comunidade, pessoas que já tinham vindo, voltado, enfim. Né, ontem nós
Foi uma noite maravilhosa na presença de Deus, uma ceia maravilhosa, e onde nós tivemos a oportunidade de abençoar a vida do pastor Márcio, né? Vocês aqui provavelmente não conheçam o pastor Márcio, mas é um outro pastor que está em nosso meio, né? O Mauro conhece o pastor Márcio, né? E o pastor Márcio pediu a bênção, né, do ministério, da igreja, né, para seguir e alçar novos desafios. E ficamos muito felizes, né, tristes porque é um valoroso guerreiro, né, que segue a sua caminhada. Mas feliz porque como é bom e maravilhoso quando tem homens honrados do teu lado, né, e que podem, como o pastor Márcio falou, e o pastor Marrone disse, está saindo pela porta da frente, porque mantém a honra da sua palavra. Amém. Né? E da mesma forma como está indo, daqui a pouco pode voltar novamente. Então por quê? Porque são pessoas que honram as suas alianças. Honram a palavra e honram a sua palavra. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia querem de Deus. Você não quer de Deus? Amém. Todos nós queremos de Deus. Né? Você precisa algo de Deus? Precisa algo de Deus? Amém. Né? Miriam precisa algo de Deus? Ari precisa, a dona Terezinha, o Mauro, o Renan, a Carol, né? A Estela, eu, a Raquel, todos precisamos. Mas como é que eu vou obter esse algo de Deus? Mantendo a minha aliança com Deus. Não quebrando essa aliança que eu fiz com Deus. Amém. E é uma aliança que ela é de sangue, meu amado. Às vezes nós viemos para a casa de Deus, louvamos ao Senhor, damos glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, e esquecemos da aliança que Ele fez conosco em primeiro lugar. Ele fez uma aliança de sangue conosco. Ele derramou do sangue dele para que você e eu tivéssemos o acesso à sua graça. E graça significa o quê? Favor imerecido. E às vezes nós esquecemos que nós não merecíamos esse favor. E agimos como se nós fôssemos o bambambam diante de Deus, né? Sabe, dizendo assim, por que que Deus não faz as coisas? Por que que não chega a minha vez? Por que que Deus não faz o milagre? A minha pergunta para você nessa noite, você tem sido fiel a Deus na tua aliança? Você tem sido fiel a Deus na tua aliança? Porque nós queremos tanta coisa nós pedimos e colocamos diante de Deus, e Deus só pergunta uma coisa. Está sendo fiel na minha aliança contigo e na tua aliança comigo? Porque a parte de Deus Ele fez. Eu quero dizer uma coisa para ti, meu amado. Às vezes nós questionamos a Deus por que as coisas, por quê? Aí eu paro para pensar, será que Jesus já não fez tudo o que Ele tinha que fazer por você? Ei, sério, precisa mais do que morrer na cruz por ti? Porque às vezes nós parecemos tão importantes e aí nós fazemos uma visão de nós mesmos. Né? Ontem o pastor até citou uma coisa muito interessante que eu vou repetir aqui para você. No mundo, para o mundo lá fora você é um leão. Você tem que ser um leão na fé, para o mundo lá fora. Mas aqui dentro, aos pés da cruz. E quando eu digo aqui dentro, não é o fato só da questão de estrutura física da igreja. Eu digo aos pés de Jesus, né? Mas quando você está aos pés de Jesus, você não tem que ser um leão. Você tem que ser um cordeiro, se oferecendo em sacrifício para Deus. Você entende? Às vezes as pessoas invertem, chegam diante de Deus e batem no peito, porque eu. Não é porque eu. Senhor, o que tu quer de mim? Amém. O que eu posso fazer, Senhor, para te agradar? Sabe? Qual é a área da minha vida que eu tenho que renunciar? O que é realmente na minha vida que eu tenho que ser transformado e mudado por ti, que eu tenho que colocar diante do altar, como oferecendo, como o quê? Como sacrifício vivo. E nós brincamos muitas vezes na fé, achando que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Não, nós temos a obrigação de nos servir, nos submeter à sua palavra. Porque o que Ele tinha de fazer, Ele já fez. Deus não tem obrigação nenhuma contigo. Amém, verdade. Não sei se eu estou te chocando com isso, mas eu preciso dizer isso para ti. É verdade. Deus não tem nenhuma obrigação contigo. Eu vou até pedir para que você repita, por favor. Diga assim, ó, Deus não tem obrigação comigo. Deus Não tem obrigação comigo. Nenhuma, meu. Sabia disso que Deus não tem? Sabia, Bruno? Que Deus não tem obrigação contigo? Sabe qual é a obrigação de Deus? Pela sua palavra. É verdade. Ele disse que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. E Isaías, não diz Isaías 55, 11, né? Eu acho que é Isaías 55, 11. Alguém abre Isaías 55, 11 para ver se é isso? Que diz que a palavra, toda a palavra de Deus não volta para Ele vazia, mas antes, pelo contrário, prosperará em tudo aquilo pelo qual ela foi enviada. Então, Deus, sabe qual é o compromisso de Deus? Com a sua palavra. Com a sua palavra.
Porque o compromisso dele é com aquilo que ele deixou aqui escrito para você e para mim. Ele zela pela sua palavra. Por isso que nós sempre falamos da palavra. Quando nós usamos a palavra na nossa vida, aplicamos ela na nossa vida, então Deus zela pela sua palavra no teu coração. Amém, Pai. Está entendendo? Por quê? Porque o compromisso que ele tem é com a sua palavra. Achou aí? Acharam? É Isaías 55, 11? É isso. Pode ler, Carol, bem alto, por favor. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realizar tudo o que eu prometo. Olha só, para fazer tudo que eu... Prometo. Amado, Deus zela pela sua palavra e Ele diz que vai cumprir tudo aquilo que Ele falou, que Ele prometeu. Agora, qual é a condição de que a palavra de Deus se realize na minha vida? Alguém pode me dizer? Qual é a condição? Obedecer. Obrigado. O que olha só, a senhora disse obedecer, dona Terezinha, é exatamente isso. E o que a palavra de Deus fala sobre obedecer? Obediência. A palavra de Deus não diz assim, ó, que obedecer é melhor do que Sacrificar. Sabe por quê? Porque aquele que obedece já sacrifica. Aquele que obedece já sacrifica. Aleluia. Quando você obedece, você está se sacrificando, meu amado. Porque a obediência é um sacrifício, não é? Não é um sacrifício a obediência? Você não tem... O que é? Eu tenho que obedecer a um pai, a uma mãe, a um Deus segundo os seus preceitos. Ou seja, obedecer um chefe, um líder, seja o que for. E obedecer significa anular a minha vontade. Quando eu me coloco à disposição para obedecer, eu estou anulando a minha... Vamos de novo? A minha vontade, a minha vontade. Aleluia. Porque naturalmente, meu querido, a nossa vontade é ficar livre, leve e solto. E como a minha mãe dizia, né, venha a nós tudo e o vosso reino nada. Né? É eu. E quando eu entro na questão do eu começo a quebrar as minhas alianças. Porque o que eu prometi, o que eu disse, eu já começo a não cumprir mais. A partir do momento que eu começo a pensar somente em mim, as coisas começam a parar de acontecer. Sabe por quê? Porque eu começo a questionar Deus por que as coisas não estão acontecendo para mim, por mim, para mim, porque eu, aquilo, entende? Mas quando eu esqueço que a palavra de Deus, ela diz que enganoso é o coração do homem, e que esse coração tem que ser transformado, e que esse coração tem que nascer de novo, e que esse coração tem que ser renovado segundo a palavra de Deus. O que eu falei esses dias? Que em Mateus fala o seguinte, em João capítulo 17, no versículo 17, diz, santifica-os na verdade. E o que diz a outra parte do versículo? A tua palavra é a verdade. A única maneira, as pessoas às vezes pensam assim, pastor, eu oro e nada acontece. Meu querido, passa 8 horas orando e sair da tua oração e fazer tudo errado, tu anulou toda a tua oração. Entende? Por quê? Porque pela palavra, o que vai te manter firme nas tuas alianças é a palavra de Deus, porque ela estando dentro de você, ela se cumprirá. Não adianta você e eu dizermos que temos fé e não temos a palavra. Na primeira dificuldade, a nossa fé naufraga. Sabe? Porque nós vivemos negociando com os nossos sentimentos. Nosso problema é negociar nossos sentimentos. E quando nós negociamos nossos sentimentos, nós quebramos as nossas alianças. Porque o dia que eu estou bem, eu mantenho a minha aliança. O dia que eu estou mal, eu quebro a minha aliança. Porque eu não tenho o terceiro cordão, a terceira dobra, que me mantém firme, mesmo quando eu não estou bem, que é a palavra de Deus. Porque é ela que vai fazer as coisas se realizarem na minha vida. Então quando Deus fez, e quando Jacó se apresenta diante de Deus e faz essa aliança, disse assim, e fez também Jacó um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar,
nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que eu erigi aqui será chamada como casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te trarei o dízimo. As pessoas não gostam de ouvir falar em dízimo também. Né? Falou em dízimo, some o riso de cada um, some, sabe? Porque, meu querido, e é aí que nós somos provados. Por quê? Porque quando fala dízimo, e dízimo, o que é? É o dízimo do teu tempo. Né? Nós separamos tempo para tudo, para olhar televisão, para visitar um filho, para visitar um parente, um amigo, para jantar fora. Né? Nós separamos tempo para tudo, mas não separamos tempo para Deus. Não nos oferecemos, né, o meu tempo. O pastor até fez um cálculo, né? Nós temos 2 dias na semana de culto, né? 2 dias na semana nós temos de reunião, e o resto do nosso tempo nós vendemos. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, você tem que trabalhar, mas você não trabalha 8 horas por dia, alguns até mais, mas a média é 8 horas, 40 horas semanais, alguns 44, né? Você não está vendendo o seu tempo? Porque no final do mês você quer receber, ou seja, você está negociando o seu tempo, você vende o seu tempo em detrimento de um serviço. Né? Alguém te paga pelo tempo que você desempenha aquele serviço, ou seja, você vendeu o teu tempo. Então quer dizer que eu tenho a mania de negociar o meu tempo, eu negocio o meu tempo para ganhar dinheiro, eu negocio o meu tempo para ter lazer, mas não ofereço a Deus o meu tempo como sacrifício de louvor. E aí acho que da semana toda, um dia tem 24 horas, vamos lá, fazer o cálculo que o pastor fez ontem. O dia tem 24 horas, certo? Dessas 24 horas, então, somando vezes 7, dá o quê? 168. Quanto? 68. Não pode ser 100. 168? 7 vezes 24, 168. 168? Então tá. 168 horas. Vamos lá. 168 horas tem uma semana. É isso? Vezes 7. 168 horas. Aí eu venho na igreja 2 vezes por semana. Dessas 168 horas eu dei quantas horas? Calculando que um culto tem 2 horas de duração? 4 horas. 10% de 168 horas são 16 horas e 8 minutos. Por aí. Nós vamos arredondar para 17 horas, né? Ou 16 horas, redondo. Tá? Ou seja, uma semana, 10% de uma semana é 16 horas. São 2 turnos de 8 horas. São 16 horas. E eu dei o quê? Deixa eu ver, se fosse 16 horas dividido por 2, dá 8. Por 4, dá 4. Então, na verdade, em vez de dar, eu não dei nem 10%, eu dei 2,5% do meu tempo para Deus. De uma semana eu dei 2% para Deus. Você está compreendendo? E depois eu venho questionar Deus, por que Deus não me abençoa? Misericórdia. Tu tem um campo vasto para plantar. Tu tem 100 metros para plantar. E só faz uma carreirinha e planta meia dúzia de semente. Aí quando vai brotar o quê? Vai brotar aquela meia dúzia. E tu vai dizer, por que não encheu uma saca? Né? Simples, porque tu não plantou o resto. Achou que era demais plantar um campo inteiro, plantou só um filetezinho, fez só uma hortinha no canto. Né? Então muitas vezes nós agimos com Deus da mesma forma. Eu preciso, sabe, dizer para você isso. Quando Jacó chegou diante de Deus, quando Isaac chegou diante de Deus, quando Abraão chegou diante de Deus, quando Noé chegou diante de Deus, eles fizeram uma aliança, e uma aliança profunda com o Senhor. Uma aliança profunda com Deus. E essa aliança que eles fizeram com Deus, eles não voltaram nessa aliança, eles se aprofundaram. Tem que girar até o... Ele vai ficar forte, gira para o outro lado. Faz ele ficar forte. Aí agora até desligar. Desliga. Não, segue para aquele... Aí. Esse aí é. Então, quando nós fazemos uma aliança com Deus, meu amado, Jesus nunca disse que ia ser difícil. O que ele fala? Pelo contrário, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As pessoas querem tudo da gandaia. Nós gostamos das bênçãos, mas não gostamos do ônus da bênção. Nós só queremos o bônus. Quando Jacó chegou diante de Deus e fez esse sacrifício diante do Senhor, o amado, ele estava saindo fugido de casa.
só com a roupa do corpo, e não sabia nem para onde que ele estava indo. E a noite que ele passou, ele fez do travesseiro dele era uma pedra. E ainda assim, em meio a esse caos que ele estava vivendo, ele orou a Deus, Senhor, e aí Deus deu uma visão para ele. Durante a noite ele teve um sonho e ele viu que os céus estavam abertos e tinha uma escadaria da qual os anjos do Senhor subiam e desciam. Quando ele acordou daquilo, ele disse, aqui está o Senhor. Aleluia. Você entendeu aonde ele disse que estava o Senhor? Vamos ver se você entendeu o que eu disse. Aonde é que estava o Senhor? Alguém ousa dizer? Quando ele disse, aqui está o Senhor, o que ele quis dizer? No meio do sofrimento dele. No meio de todo aquele caos, o Senhor estava com ele. Amado, Deus não vai se apresentar para você, querido, enquanto você achar que está tudo bem. Enquanto você achar que está tudo legal na tua vidinha. Enquanto você achar que a minha vida legal é isso, né? É uma aguinha com açúcar, tudo de bem, tudo de bom. Enquanto nós ficarmos achando que a vida é isso, Deus não vai se apresentar. Deus sempre se apresentou num momento de decisão. Verdade. No momento onde as pessoas chegaram ao ápice do seu momento, dizendo, agora não tem mais. Porque o que eu podia fazer, eu fiz, agora eu estou zerado. Acabaram aqui as minhas forças. Quando nós chegamos diante de Deus e reconhecemos que precisamos dele, então a aliança de Deus se realiza na nossa vida. Porque daí eu paro de espernear, meu amado. Sabe? Me incomoda isso. As pessoas ficam se esperneando no reino de Deus e esquecendo que Deus é poderoso para transformar todas as coisas. Para fazer infinitamente mais do que nós possamos sequer pedir ou imaginar. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Você quer mais de Deus na tua vida? Amém. Eu quero. Então você tem certeza que tu quer?